Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos como sempre, sempre com muito respeito, logicamente, né, galera? Tamo junto. Vamos falar do mercado da bola, da preparação do São Paulo para enfrentar aí o Atlético Mineiro hoje no Morumbi às 21h30 e o São Paulo pode conseguir aí, né, a sua vaga garantida ali, pelo menos para pré-Libertadores, e o Zubeldia tem mais uma vez aí algumas mudanças que ele vai ter que fazer no time por conta de suspensões, lesões, jogadores que voltam das suas seleções aí, né, daquelas eliminatórias, enfim, vamos falar disso aqui também, tá bom? Para começar já no mercado da bola, inclusive, galera, vamos falar aqui dos jogadores aqui que o São Paulo já tá liberando, né, para negociar e já preparando também para propostas aí, né? Vamos ver quem é esse jogador que vai chegar para ser titular absoluto do São Paulo. Você já sabe quem é? A gente vai falar nesse vídeo aqui já já também. Mas para não perder tempo, olha só, então vamos falar aqui do Rodriguinho. Rodriguinho que realmente mais um, né, daqueles que vem aí de Cotia da base que o Zubeldia não vai usar, inclusive já deixou a cargo aí pro seu staff, que inclusive é um staff forte, o Bertolucci, né, para procurar um outro time, tá? O Rodriguinho também já está sendo especulado lá no Vitória da Bahia, inclusive lá com o Carpini, que deve renovar com o Vitória, né? E a tendência lá, pelo que eu vi lá nos portais, lá pela imprensa baiana, é que o Carpini vai renovar por mais uma temporada com o Vitória e ele teria pedido aí o Rodriguinho, né? Engraçado que esses caras ele não usava no São Paulo, mas lá no Vitória, Luan, Rodriguinho, Moreira, tudo serve para ele. Tudo que é lá. Uma coisa é jogar no São Paulo, né? Com todo respeito, lá o Vitória. Então o Rodriguinho pode estar de caminho aí para jogar, pode estar a caminho do Vitória da Bahia, já que o Zubeldia não vai usar para o ano que vem, não vai ter espaço no São Paulo, então o São Paulo vai emprestá-lo. Quem sabe o jogador lá se valoriza, né, galera? E também ganha mercado e o São Paulo pode vender ou até mesmo retornar para o São Paulo depois, quem sabe, num outro status. Às vezes acontece isso com os jogadores, né? Por exemplo, com o Hernanes mesmo. O Hernanes era um caso parecido, né? Quando o São Paulo ali ele sobe da base, não teve chance no profissional. O São Paulo emprestou ele para o Santo André, voltou, ninguém conhecia, virou o Hernanes, né? Às vezes acontece. Não comparando o Rodriguinho com o Hernanes, mas nunca se sabe o dia de amanhã, né? Comenta aí o que vocês acham aí, então, já praticamente, né, do fim dessa temporada, né, o ciclo do Rodriguinho, pelo menos nessa passagem aí da base para o profissional. Ele tá de saída sim, tá, galera? Outro é o Luan, tá aí, mais um. Esse já está no Vitória. O Luan, aquele volante, né? Que brigou com o Ceni, aquele negócio todo para renovar, renovou, depois não conseguiu se firmar também, teve problemas também de lesões no São Paulo, problemas físicos. E lá no Vitória o Luan encontrou, né, galera, a felicidade, o futebol. Comenta aí também o que vocês acham, inclusive deixa o like aí para fortalecer. Depois eu vou dar um recadinho para você sobre essa do like. Mas enfim, vamos falar do mercado da bola. O Luan, então, hoje é titular do Vitória, queridinho lá, inclusive, da torcida, né? Do Carpini, jogador também que encontrou seu futebol. Por isso que eu tô falando do Rodriguinho, vai que encontra seu futebol também, né? O que a gente ainda não viu. Por enquanto, só expectativa no Rodriguinho. Mas no Luan lá ele conseguiu encontrar um futebol, né? Aquilo, por exemplo, que ele jogou em 2021, campeão paulista. Hoje ele é titular absoluto lá. E o Vitória quer ficar em definitivo com o Luan. Aí que tem um detalhe, um problema para o Vitória. O Grêmio também está interessado, entre outros times, né? Se fala do Vasco, do Grêmio, que estariam também monitorando a situação do Luan. A ideia do São Paulo é vender o Luan, não é emprestar mais uma temporada. O Vitória tem a opção de compra, então o Vitória vai poder exercer ali a sua prioridade, né, a sua opção em comprar o Luan, se realmente ele tiver bala na agulha para comprar o Luan, né, galera? Quanto que o Luan vale? Na verdade, eu não sei quanto que foi especulado o valor dele lá, né, para compra. Mas o Vitória tem aí essa prioridade na compra, a opção, né? Vai depender agora, logicamente, ali também do jogador, do empresário, do São Paulo, né? A fatia de cada um. Mas o Luan não deve retornar para o São Paulo. E é estranho, né? Olha só que coisa, né? O São Paulo tá atrás de um volante também, um primeiro volante, e aí o Luan tá jogando bola lá no Vitória. Será que valeria? Só uma pergunta para você aí. Valeria, será que trazer o Luan de volta para de repente ser uma opção no elenco? Talvez nem titular, mas ser uma opção, né? Apesar que pelo salário que ele ganha, né, acho que é uns 400 picanha, acho que teria que ser, teria que jogar titular, né? O cara ganha muito para ser reserva.
Mas fique à vontade aí para vocês comentarem sobre o Luan também, tá? Mais um da base. Olha, repara que a gente tá falando só da base, né? Rodrigo Nestor, esse tá cada vez mais próximo também do futebol baiano, que é o coincidência, eu não tinha parado para pensar, né? Os jogadores do São Paulo tudo indo para o futebol baiano, né? Vitória, Bahia, o Rodrigo Nestor aí. O São Paulo tá esperando agora, espera agora em dezembro, nos próximos dias, galera, com o encerramento do Campeonato Brasileiro, que se encerra daqui a 2 semanas praticamente, né? O São Paulo tá esperando aí uma proposta aí do Vitória pelo Rodrigo Nestor. O Vitória não, Bahia, do Rogério Ceni, né? O Grupo City. O São Paulo espera pelo menos 10 milhões de euros na minha última apuração. Mas os portais, né, dizem ali, a imprensa, os setoristas do São Paulo também, com a gente averiguando, procurando informações também da imprensa baiana, e também a imprensa já que está repercutindo isso nacionalmente, é que seria coisa de 7 a 8 milhões de euros o que poderia chegar a essa negociação. O que eu falo, o momento do Nestor hoje, 8 milhões de euros para mim, bem vendido, jogador que está cada vez mais também escanteado, é uma tendência com a permanência do Zubeldia, o Nestor também não jogar em 2025, né? A gente já viu as preferências do Zubeldia, não é estilo Nestor, então o São Paulo vê com bons olhos essa negociação. 7, 8 milhões de euros, eu acho que estaria bem vendido, mas pelo menos é a minha opinião. Vale mais? Você acha que o Nestor vale mais? Comenta aí, fique à vontade, tá bom? Lembra que eu falei para você, antes da gente entrar aqui agora em quem o São Paulo vai trazer, vamos falar um pouco aqui do like, que é importante você deixar o like, galera. Quando você deixa o like, o YouTube ele acaba entendendo que deve recomendar o conteúdo, então recomenda mais os canais da mídia alternativa, não só o meu, de todos, né? É importante aí você deixar o like. Se você não gostar, deixa o dislike também, né? Não tem problema nenhum. Mas dá essa moral aí pra gente, né? Interage, comenta, deixa o like, compartilha, não esqueça de ativar o sininho das notificações aqui. Estamos sempre. Aqui a verdade aqui, galera, no nosso canal é falar a verdade. Não é criar fake news, não é ficar inventando que o Messi vai vir para o São Paulo, porque não vai vir o Messi para o São Paulo. O Antony também não vai vir para o São Paulo, pelo menos agora. Não vai. Então não adianta a gente ficar criando essa expectativa de que o Casemiro tá chegando no São Paulo. Gente, pelo amor, não vai. Então vamos assim ser coerentes também aqui. Eu acho que é importante a gente ter esse diálogo, entendeu? Mas olha só, vamos falar agora então das possibilidades. Vamos lá. Eu vi que surgiram agora ontem, né? Inclusive fiquei um pouco meio desligado ontem do mercado da bola à tarde. A gente fez live à noite, mas surgiram dois nomes aí que eu acompanhei de alguns setoristas, jornalistas que publicaram aí matérias, né, sobre o Zapelli, né, que é o Bruno Zapelli do Atlético Paranaense e também o Evander, aquele que passou pelo Vasco, que tá lá na MLS. E aí, beleza, como eu já falei para vocês, eu gosto de pesquisar para depois fazer, né, trazer a informação, inclusive a gente sempre procura também informações ali com quem tá lá dentro do São Paulo, né? Vamos lá. Bruno Zapelli. Só de eu ver o valor, já falo, é difícil. Olha só o Bruno Zapelli lá do Atlético Paranaense. Mas existe, galera, de repente, uma possibilidade nessa contratação, se o São Paulo tivesse realmente interesse no Bruno Zapelli, um empréstimo. E aí eu vejo um cenário assim, se o Atlético Paranaense, vamos ser realistas, não é que é impossível. Às vezes a pessoa fala, é impossível, esquece, o São Paulo não vai conseguir trazer, o cara é caro. Calma lá, vamos analisar o cenário. Se o Atlético Paranaense cair para a segunda divisão, é interessante para o Atlético manter esses jogadores? Não, né? Vão desvalorizar o que ele pagou, talvez ele não consegue recuperar também. Jogadores não querem jogar na segunda divisão, empresários ficam buscando outros clubes. Então, eu viria essa possibilidade, só nisso, um empréstimo, se fosse o caso do São Paulo contratar hoje o Bruno Zapelli, porque eu estava vendo ali o preço de mercado dele, tá? É 6 milhões de euros. Pô, você pega aí, é mais de 30 milhões de reais. Um galopo, né? Então, o jogador de 22 anos está no Atlético Paranaense, 30 jogos nessa temporada, 4 assistências, né? É um meia central ali, jogador que recompõe bem, né? Esse tipo de jogador que os treinadores adoram. Então eu vi essa repercussão aí do Bruno Zapelli, fui pesquisar, é isso, 22 anos, valor de mercado ali, né, na faixa dos 6 milhões de euros, o jogador pertence ao Atlético Paranaense, que o Atlético trouxe ele do Belgrano, também da Argentina, ele é um argentino, tá? E é jovem. Aí,
olha só, como que faz para o São Paulo trazer um jogador desse? Vejo que por empréstimo, que é o perfil que a diretoria está trazendo, certo? Por empréstimo. Isso pode acontecer aí se caso o Atlético Paranaense for rebaixado. Se não, meu amigo, esquece, eles vão manter na primeira divisão, vão manter ali o seu elenco. Porque um time quando cai para a segunda divisão, gente, perde cota de TV, né? Às vezes perde patrocínio, quer dizer, investidor. Os caras não vai ter visibilidade que tem a Série A. Então, né, logicamente, até os empresários não querem seus jogadores na segunda divisão. E muitos jogadores, inclusive, têm isso em contrato. Ó, se cair para a segunda divisão, tem ali liberação e tal. Já vi isso aí também. Mas seria um bom nome para o São Paulo? Eu acho que seria. Seria, na minha opinião. Mas difícil? Difícil, não impossível. Comenta aí o que vocês acham também. Gente, só um detalhe, tá? Deixa eu fazer um comentário rapidinho aqui desse cenário de meio atacante. Tá vendo que a gente fica olhando que em quase todos os times aí tem um estrangeiro bom de bola que fica sendo especulado no São Paulo? Onde que o Atlético achou esse Zapelli aí? Lá no Belgrano da Argentina, um time pequeno lá. Por que o São Paulo não acha também? Né? Por que só os outros times conseguem achar esses jogadores? Isso é scout, isso é olheiro do futebol, são pessoas, né, realmente que trabalham para o futebol. Então os jogadores aparecem em outro time, lá no Fortaleza, lá no Vitória, lá no Atlético Paranaense, lá no Grêmio. Ah, mas veio da onde? Ah, veio da Argentina, veio do Uruguai, veio do Paraguai, veio da Bolívia, veio lá no. Só o São Paulo que não chega esses bons jogadores aí. Essa é a verdade. Vamos falar agora então do meia, é o Evander, que passou pelo Vasco, né? Mais um, galera. Ele tá na MLS, foi também especulado aí no São Paulo. Esse aqui eu acho muito, muito mais difícil, para ser sincero para você, tá, galera? Vamos ser aqui realistas. O preço de mercado dele, 10 milhões de euros. Só de você falar isso aí, você fala, pronto, da onde que o São Paulo vai tirar a grana? Ele tem 2 anos de contrato lá, até final de 2026. Então, meu amigo, difícil o São Paulo trazer esse Evander aí, e os números dele são excepcionais lá na MLS. São, acho que em 30 jogos, né? 28 jogos, 15 assistências e 15 gols. 30 participações em gols o cara tem ali, para você ter ideia. Então, números muito bons aí do Evander. Ele teve passagem pelo Vasco. Inclusive, quando ele jogou na Série A, ele era mais jovem, acho que tinha 18, 19 anos. E aí ele teve, tipo assim, 30 jogos, uma assistência. Aí o cara chega na MLS e arrebenta. Apesar que lá também no futebol lá americano, futebol, esse nosso futebol globalizado, lá parece que qualquer mais ou menos também vira espetacular, né? Porque a gente tá vendo aí. Aquele menino que veio pro Corinthians aí, Coronado, que era um fenômeno lá também na MLS, aqui no Brasil, acho que nesse momento ele tá sendo só mais um. E é caro também o Evander. Mas os números dele, galera, mostra também ali, logicamente, bom jogador. Deve ser bom jogador, mas caro, né? Ainda mais pelo valor. 10 milhões de euros contrato até 2026. E o Portland, que é o time dele lá, ainda tem opção, né, para renovar por mais um ano. Então aí a gente vê a dificuldade. Esses nomes vão sendo especulados no São Paulo e não tem problema a gente comentar, ver a possibilidade, né? A gente vai averiguar e ver que realmente é difícil. A não ser que fosse um empréstimo. Ou o empresário aí falar, não, eu quero bancar ele no São Paulo, vou pagar. Vocês sabem que isso é muito difícil. Eu vi isso acontecer aquela vez com o Vinícius Pinotti, que trouxe o Centurion, né? Depois nunca mais. E aí o São Paulo ficou devendo o cara aí, não sei quantos anos. Deve até hoje. Porque no último balanço saiu que o São Paulo devia a ele ainda mais de 5 milhões de reais. Na época eu acho que saiu quase 15 milhões, né? Então, acho difícil aparecer um investidor. Mas se for uma oportunidade de negócio, como o Casares muito fala, por empréstimo, poderia acontecer, né? Mas fique à vontade para vocês comentarem aí também o que vocês acham e deixar o like. Agora, o jogador que chega, galera, para ser titular absoluto do São Paulo, a gente está falando, obviamente, do Wendel, né? Lateral esquerdo, desejo da diretoria, que agora, né, as fontes internas lá do São Paulo já começam a dizer que o São Paulo vai apresentar a proposta, que já está bem encaminhada as conversas, já tem uma negociação em curso e que o São Paulo teria a concorrência, por exemplo, de Cruzeiro, até mesmo do Grêmio, mas o jogador, olha só, hein? Mas o jogador dá preferência para o São Paulo Futebol Clube. Já ouvi isso do Alexandre, mas não chegou a ter proposta, segundo a diretoria do São Paulo. Só que agora do Wendel,
Então, inclusive ontem, né, o André Hernan publicou que já existe uma negociação, já está em curso. Internamente, dentro do São Paulo, existe um grande otimismo que o Wendel vai chegar para ser o lateral esquerdo, titular do São Paulo, e resolver essa questão aí que há anos, né, que nós estamos aí sem lateral esquerdo bom. A saída do Wellington, né, agora, no final dessa temporada, abre, né, uma luz, uma emergência para o São Paulo trazer um lateral esquerdo, com a não permanência também do Jamal Lewis, e mesmo se o Jamal Lewis ficar, ele vai viver mais lá na seleção da Irlanda do Norte do que propriamente no São Paulo. Gente, tudo indica que o Wendel vai ser esse lateral do São Paulo aí, né? Então, já existe o São Paulo tem que fazer o que agora? Já existe as conversas, né? O interesse mútuo dos dois. Os dois querem, olha só. E o Porto não vai dificultar. O Porto também quer o Moreira, o São Paulo pode envolver o Moreira ali para adiantar o Wendel em janeiro, entendeu? E aí libera o Moreira para o Porto, e aí o Wendel vem para o São Paulo, isso deve envolver ali a negociação. Não vou nem falar de valores, porque eu não sei valores, quanto que o São Paulo vai vender o Moreira se realmente é para o Porto. Então o Wendel tem que ser e deve ser esse lateral esquerdo do São Paulo, já que o São Paulo está desesperado também atrás de lateral. Fique à vontade aí para comentar. Eu só falo uma coisa, galera. O São Paulo não pode dormir no ponto. Essa diretoria tem que acordar. Uma hora eles têm que acordar. Não vai ficar conversando a janela toda para que daqui a pouco o cara aparece lá no Grêmio, aparece lá no Cruzeiro. Aí eles vêm falar: não, mas o São Paulo tem um teto, o São Paulo tem uma austeridade. Quer dizer, se agora já tem uma negociação, pô, então traz São Paulo. Então traz o lateral. Beleza? Comenta aí o que vocês acham também. Ó, falar em que vocês acham, o que vocês acham então, tá aí, ó, dessa escalação, galera. Rafael, Juan Tressoldi, Alan Franco, Patrick, Luiz Gustavo, Bobadilla, Igor Vinícius ali na lateral. Lucas, André Silva, Ferreirinha. Garganta hoje tá ruim, cara. Resfriadinho, galera. Tá aí, ó. Esse é o provável time do São Paulo contra o Atlético Mineiro logo mais, tá? O Sabino tá suspenso. O lateral esquerdo, o Wellington, ainda não tem condições de jogo. O Sabino tá suspenso. O Arboleda, dizem que ele vai brigar pela posição ali com o Juan Tressoldi. O Arboleda voltando. Eu acho que o Juan Tressoldi continua ali, junto com o Alan Franco. E se fala do Bobadilla voltar para a posição no lugar do Marcos Antônio, do restante o quarteto ali é a mesma coisa, né? Aí voltam também o Wellington Rato, tá bom? Pode ficar ali à disposição. O Caleri ainda também não deve jogar. Esse deve ser o provável São Paulo aí que vai enfrentar o Atlético Mineiro aí às 9h30. E olha só, a torcida bem baixa, tá? A última parcial, 25 mil ingressos vendidos. Eu tô acreditando em umas 30 mil, 32 mil no máximo. Baixo para quem estava tendo uma média de 46, 47 mil todo jogo. Logicamente, com as eliminações, com o futebol pobre apresentado do São Paulo. O que eu espero do São Paulo hoje, galera, eu tenho certeza que é o que você espera também. Se não tiver técnica para jogar, pelo menos vontade, pelo menos raça, determinação, vontade de vencer, né? A torcida tá lá todo jogo. Então, pelo menos tenha desejo, vontade de honrar, de respeitar essa camisa. Mesmo que tenha os jogadores, mas não vê a hora de entrar de férias, meu amigo, mas você ainda joga no São Paulo. Férias ainda não tá de férias, e o São Paulo tá pagando salário, não tá? Ou pelo menos deveria? Pois é, o que eu digo é o seguinte: pelo menos que esses jogadores cheguem lá e terminem a temporada dignamente. É o que resta, pelo menos, pra gente. Brigar ainda pela sexta colocação aí do Campeonato Brasileiro para chegar na Libertadores do ano que vem. Semana que vem, dia 30, tem Botafogo e Atlético Mineiro a final da Libertadores. Se o Botafogo ganhar, o São Paulo estará classificado para a próxima Libertadores na fase de grupos. Se o Botafogo perder para o Atlético, o São Paulo deve ficar na pré-Libertadores. Hoje a diferença dos pontos de São Paulo para Flamengo e Internacional são 4 pontos. Restando aí 4 jogos, acho difícil o São Paulo tirar essa diferença para os dois. Mas a gente sabe, futebol é dinâmico, nada é impossível. Valeu, galera? Comenta aí o que você acha também, fique à vontade. À noite a gente tem live do intervalo, lá no intervalo do jogo, e depois a gente tem o nosso pós-jogo também, a gente fazendo aquela análise e repercussão pós-jogo. Tamo junto, como sempre. Vamos São Paulo, canal SPFC, né, o Big TV SPFC e o canal
Big Tricolor juntos aqui nesse vídeo. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vamos São